Imagine caminhar pelas ruas de Paris e sentir um rastro que parece capturar perfeitamente o espírito do tempo. Desde o seu lançamento em 2001, o Coco Mademoiselle não é apenas uma fragrância. Ele se tornou um fenômeno sociológico absoluto. É raro encontrar um perfume que consiga dominar as prateleiras de luxo por mais de 2 décadas sem perder o fôlego. Mas este frasco de vidro elegante conseguiu o impossível. Ele se posicionou como um dos perfumes mais vendidos do mundo, transformando-se em um ícone instantâneo que definiu o que significa ser uma mulher elegante, livre e decidida no novo milênio que se abria. A aura que envolve essa criação é uma mistura magnética de sofisticação extrema e uma rebeldia sussurrada, como um segredo compartilhado entre mulheres de diferentes gerações. Ao borrifá-lo, a sensação não é apenas de aplicar um perfume, mas de vestir uma armadura invisível que exala confiança. Ele evoca a imagem da mulher moderna, que é dona do seu próprio destino, equilibrando a leveza do dia com a intensidade misteriosa da noite. É um aroma que fala de independência, de uma feminilidade que não pede permissão para existir, mas que exige ser notada por sua classe inabalável e sua audácia contagiante. Para entender como chegamos a esse nível de adoração global, precisamos voltar ao final dos anos 90, um período de transição crucial para a moda e a beleza. A Chanel, embora fosse o epítome do luxo, enfrentava um desafio silencioso, mas urgente. O lendário Chanel no 5 continuava sendo um titã de vendas, mas as gerações mais jovens, as mulheres que estavam entrando na vida adulta na virada do milênio, começavam a vê-lo como o perfume de suas mães ou avós. Havia um vácuo de identidade. A marca precisava de um sucessor espiritual que carregasse o DNA de luxo da casa, mas que falasse a língua da juventude daquela época. O objetivo não era apenas lançar mais um produto comercial, mas criar uma nova lenda que pudesse dialogar com o frescor de uma sociedade em rápida transformação, ansiosa por algo que fosse, ao mesmo tempo, chique e despojado. A primeira impressão visual do Coco Mademoiselle já revelava muito sobre essa estratégia inteligente. O frasco é uma lição de elegância contida. Com suas linhas retas e a tampa facetada que lembra a geometria da Place Vendôme em Paris, ele exala uma simplicidade que esconde uma complexidade interna profunda. A tonalidade pêssego suave do líquido contrasta com os detalhes em dourado e branco da embalagem, criando um objeto que é tão decorativo quanto funcional. Ele não precisa gritar por atenção nas prateleiras. Ele a conquista pelo equilíbrio perfeito entre o legado clássico e a estética contemporânea. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O nome escolhido para esta fragrância é, em si, um estudo fascinante sobre a personalidade multifacetada de sua fundadora, Gabrielle Chanel. O título carrega a dualidade intrínseca de uma mulher que viveu várias vidas em uma só trajetória épica. De um lado, temos Coco, o apelido que remete à sua fase de cabaré em Moulins, a sua faceta exuberante, ousada, criativa e socialmente efervescente. É o lado que gosta da festa, da quebra de regras e da liberdade. Do outro, Mademoiselle, o título que impõe respeito e evoca a faceta rigorosa, disciplinada e a costureira visionária da Rue Cambon, que revolucionou a moda feminina com alfaiataria impecável. Essa tensão constante entre a alegria indomável e a elegância severa é exatamente o que pulsa no coração desta fragrância. Mas o verdadeiro segredo de seu sucesso reside no mistério olfativo que Jacques Polge, o lendário mestre perfumista da Chanel, decidiu enfrentar. O grande desafio era o estigma do patchouli, um ingrediente que nos anos 70 ficou marcado pelo movimento hippie e por aromas terrosos e pesados. Para o Coco Mademoiselle, o patchouli precisava ser domesticado e elevado. A Chanel,
utilizou tecnologia de ponta para fracionar e isolar apenas as notas mais puras e luminosas dessa icônica matéria-prima. Jacques Polge, o lendário mestre perfumista que ocupou o trono olfativo da Casa Chanel por décadas, sabia que a criação do Coco Mademoiselle exigiria mais do que apenas talento, exigiria a precisão de um arquiteto e a visão de um alquimista. Polge estava em busca da chamada frescura oriental, um conceito que desafiava frontalmente as convenções da época. Geralmente, as fragrâncias orientais eram ricas, densas e noturnas, repletas de âmbar e resinas pesadas. Ele queria o oposto, algo que mantivesse essa profundidade magnética, mas que pudesse respirar livremente sob o sol da manhã. Para ele, o perfume deveria ser como uma peça de alta costura que se ajusta perfeitamente ao corpo, sem pesar ou restringir os movimentos da mulher que o usa no cotidiano. A composição técnica desta obra-prima é um testemunho de inovação e paciência. No topo da pirâmide olfativa, Polge selecionou cuidadosamente a laranja da Sicília e a bergamota da Calábria. Não são cítricos comuns de prateleira. Eles possuem uma vibração solar que corta o ar imediatamente, criando uma abertura luminosa e cheia de energia positiva. Conforme essa explosão cítrica inicial se assenta suavemente na pele, o coração do perfume começa a pulsar com a nobreza da rosa de maio e do jasmim de Grasse. Estas flores não são meros ingredientes em um frasco. Elas são o resultado de uma tradição secular mantida nos campos exclusivos da Chanel, no sul da França. A rosa de maio, com seu perfume doce e levemente melado, encontra o jasmim vibrante, criando um buquê que é a definição absoluta da feminilidade sofisticada, mas reinterpretada com uma transparência moderna que evita o excesso de doçura. No entanto, o verdadeiro segredo e a maior ousadia técnica de Jacques Polge residiam na manipulação do patchouli. Como vimos anteriormente, essa planta era o grande antagonista a ser conquistado para que o projeto fizesse sentido. Para transformar o antigo estigma do patchouli hippie em algo digno do luxo da Place Vendôme, a Chanel investiu em tecnologia de ponta. Através do processo de fracionamento molecular, a essência bruta do patchouli foi destilada repetidamente para isolar apenas o seu coração, a parte mais limpa, límpida e nobre da nota. Ao remover cirurgicamente as facetas terrosas, úmidas e pesadas, a Chanel obteve um patchouli transparente e cristalino. Esse avanço técnico não apenas deu vida ao Coco Mademoiselle, mas também inaugurou uma categoria inteiramente nova na perfumaria mundial. O Neo Chypre. Era o equilíbrio perfeito entre a base amadeirada estruturada e um frescor floral que ninguém havia sentido antes. A estratégia de marketing e a identidade visual acompanharam essa inovação com uma precisão milimétrica. A escolha das cores para a marca foi um golpe de mestre. O pêssego suave do líquido, visível através do vidro transparente, comunica uma sensualidade de pele, um calor humano que convida à proximidade. O dourado nos detalhes da tampa e do rolo remete ao ouro, ao luxo e à imortalidade da marca, enquanto o branco traz a pureza e a clareza da faceta Mademoiselle, aquela mulher rigorosa, disciplinada e focada. Essa paleta de cores foi essencial para posicionar o produto como um luxo acessível, que parecia vital para a consumidora jovem que buscava sua própria identidade. A imagem pública do perfume ganhou uma dimensão cinematográfica quando a Chanel escolheu Keira Knightley como o rosto oficial. A parceria entre a atriz britânica e o diretor Joe Wright foi um divisor de águas na publicidade de luxo. Os filmes publicitários produzidos por essa dupla não eram meros comerciais. Eram narrativas de poder e autonomia. Lembre-se da campanha icônica onde ela encarna uma mulher que flerta com o desejo em uma sessão de fotos em Paris, para depois escapar sozinha em uma motocicleta bege, cruzando a Place Concorde ao amanhecer.
Aquilo simbolizava a mulher que é difícil de capturar, que brinca com as regras sociais, mas mantém o controle absoluto de seu destino e de sua fuga. Essa independência reflete o fio condutor que liga a fragrância diretamente ao legado de design de Gabrielle Chanel. O perfume incorpora os mesmos princípios que ela aplicava em seus ateliês. O conforto absoluto aliado à audácia de quebrar paradigmas. Assim como Gabrielle libertou as mulheres dos espartilhos físicos, o Coco Mademoiselle libertou a perfumaria feminina da rigidez, oferecendo um aroma que se move com o corpo e se adapta a qualquer ambiente. Ele é a tradução líquida da filosofia de que a beleza deve servir para libertar, permitindo que cada mulher encontre sua própria voz através de uma assinatura olfativa que exala confiança e liberdade inabaláveis. O lançamento de Coco Mademoiselle não foi apenas um sucesso comercial isolado, mas sim um fenômeno cultural avassalador que redefiniu completamente as regras da perfumaria na virada do milênio. Nos anos que se seguiram a 2001, a indústria da beleza assistiu a uma mudança radical de paradigma. O equilíbrio perfeito entre o frescor cítrico e a profundidade do patchouli fracionado tornou-se o padrão de excelência que todas as outras casas de fragrâncias tentavam decifrar de forma incessante. O mercado foi inundado por variações que buscavam replicar aquela vibração específica de independência e luxo que a Chanel havia estabelecido. No entanto, nenhuma outra marca conseguiu capturar a alma exata daquela alquimia de Jacques Polge. A dominância de mercado do Coco Mademoiselle foi tão absoluta que ele permaneceu no topo dos rankings globais de vendas por mais de 2 décadas, um feito raro em um setor onde novos lançamentos costumam ser esquecidos rapidamente pela massa consumidora. Com o passar dos anos, a casa Chanel soube nutrir esse ícone, permitindo que a família olfativa se expandisse para acompanhar as diversas fases da vida da mulher contemporânea. Não se tratava de apenas lançar novos produtos, mas de oferecer diferentes nuances e intensidades para momentos específicos da jornada feminina. Foi assim que surgiu o Coco Mademoiselle Intense, que eleva a dose do patchouli e da fava tonka para criar uma assinatura ainda mais profunda e magnética, ideal para as noites em que a presença deve ser sentida através do mistério. Mais recentemente, a linha recebeu o L'Eau Privé, uma interpretação pensada para os rituais noturnos e para a intimidade. Uma névoa delicada que envolve a pele como se fosse um lençol de seda. Além dessas, os extraites representam a forma mais pura e concentrada da fragrância, onde cada gota é uma celebração das flores colhidas em Grasse. Essa versatilidade garantiu que o perfume não fosse apenas uma moda passageira, mas um guarda-roupa olfativo completo. A razão pela qual tantas mulheres escolheram o Coco Mademoiselle como sua identidade pessoal reside na psicologia fascinante do olfato. O perfume atua como uma poderosa âncora emocional. Quando uma mulher aplica essa fragrância ao começar o seu dia, ela não está apenas usando um aroma agradável, ela está vestindo uma postura de confiança. O contraste entre a doçura radiante das flores e a força da base amadeirada ressoa com a complexidade da vida moderna, onde é preciso equilibrar ambição e sensibilidade. Ele se transformou no que os especialistas chamam de perfume de assinatura, aquela marca invisível que faz com que as pessoas ao redor associem um rastro específico a uma personalidade marcante. É a segurança de entrar em qualquer ambiente sabendo que sua essência comunica autoridade e elegância de forma simultânea. Nos bastidores da indústria, o prestígio desta criação foi solidificado por meio de inúmeros reconhecimentos. O Coco Mademoiselle é um vencedor recorrente dos prêmios Fifi, frequentemente descritos como o Oscar da perfumaria mundial. Jacques Polge foi celebrado pela Fragrance Foundation por ter conseguido criar uma obra que transcende as barreiras do tempo e das tendências sazonais.
O fato de uma fragrância lançada há tanto tempo continuar a encantar novas gerações, como as jovens da geração Z, prova que a Chanel alcançou o ápice, criar um clássico instantâneo que não envelhece, mas que ganha novas camadas de relevância cultural a cada ano que passa. Ao observarmos hoje a trajetória deste frasco com linhas limpas e elegância austera, percebemos que ele sobreviveu à efemeridade das modas porque não tentou se adaptar a elas, mas sim ditar o seu próprio ritmo. Ele é a prova de que a inovação técnica, quando aliada a uma narrativa poderosa, é capaz de gerar ícones imortais que resistem ao teste do tempo. O Coco Mademoiselle não é apenas um simples acessório de beleza. Ele é um fragmento vivo da história de Gabrielle Chanel, traduzido para o presente, uma celebração da coragem de ser quem se é. Neste encerramento, resta-nos refletir sobre o papel profundo que os aromas desempenham em nossa construção de identidade. Qual é o aroma que define a sua história? Qual cheiro tem o poder de transportar você para um momento de confiança ou para uma lembrança de superação? Encontrar a sua própria armadura invisível na perfumaria é um ato de autodescoberta. Que o legado do Coco Mademoiselle inspire você a buscar aquela assinatura única que, tal como a própria Gabrielle, desafia as convenções, ignora o tempo e deixa um rastro inesquecível de liberdade e sofisticação por todos os caminhos que você decidir trilhar.